Bom, boa noite a todos. Nós somos João Arthur e Caroline, grupo 2. Vamos apresentar sobre a Caatinga. Bom, a gente está bem acostumado a ver essa imagem da esquerda, né, da Caatinga, que é exportada nos noticiários, na televisão, nos filmes, enfim, que é a Caatinga seca, esse solo seco, árvores secas, sem muita vida, sem muita diversidade. Mas o que muitas pessoas não imaginam é que ambientes como esse da direita também fazem parte da Caatinga. Ela possui sim florestas e a gente vai ver em seguida, mais detalhadamente. O nome Caatinga tem origem tupi, que são os primeiros habitantes da região, que olhavam a região e viam aquela mata esbranquiçada, né, na época da seca, e deram esse nome que significa literalmente mata branca. E como vocês podem ver aí nesse mapa, a Caatinga é o único bioma dos brasileiros, é o que está em verde claro, é o único bioma que seus limites estão restritos ao nosso território. Então, é o único bioma que é exclusivo do Brasil. Ela está localizada no Nordeste, compreendendo todos os estados ali e uma pequena parcela do norte de Minas Gerais. E dos estados do Nordeste, o Ceará é o que possui a maior parte do seu terreno coberto por caatinga, onde 88% é coberto pelo bioma. E ela tem uma área de 844.453 km², de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. E a geografia do Nordeste influencia bastante no clima e na vegetação, que eu já vou explicar melhor em seguida. O relevo do Nordeste, ele tem essas chamadas depressões interplanáuticas, que são depressões que ocorrem entre planaltos. E os três exemplos mais conhecidos são a São Franciscana, a Cearense e a do Meio Norte. Mas tem outras também. Nessas depressões não é possível a circulação adequada de ar úmido, né? Porque as massas de ar que viriam do litoral acabam sendo barradas nas chapadas, então elas não conseguem passar de 100 quilômetros além do litoral, mais ou menos. E do outro lado, vindo do oeste, que deveriam chegar as massas amazônicas, elas não conseguem porque elas simplesmente não têm força para chegar até a Caatinga. Elas perdem força ali no Maranhão, mais ou menos. E na Caatinga a maioria dos rios são intermitentes, né? Eles secam em alguma parte do ano, com exceção dos rios Parnaíba e São Francisco, que são os dois principais, eu diria, mais conhecidos. E as baixas latitudes da Caatinga promovem uma luz solar intensa o ano inteiro. Então o sol incide quase perpendicularmente ali, facilitando muito a evaporação de qualquer água que tem ali. E esses fatores promovem a seca em boa parte do bioma, em boa parte do ano também, causando uma série de adaptações nos seres vivos que estão ali. O clima é o semiárido, que é dividido em seco e chuvoso, onde o período chuvoso é no início do ano, são os 3 a 5 meses iniciais ali, e a seca é o resto do ano, podendo durar de 7 a 9 meses. A precipitação média da Caatinga é 800 milímetros de água por ano. A temperatura média é alta, varia de 25 a 30 graus, e já houveram registros de 60 graus no solo nas épocas mais quentes. E a forma dessa distribuição de chuvas, a má distribuição, não permite uma prática de agricultura, como em outros países que têm 800 milímetros por ano, mas as chuvas nesses outros países são melhores distribuídas, então eles conseguem praticar a agricultura lá. Mas como na Caatinga só chove no início do ano, boa parte do bioma não dá para você ter uma colheita satisfatória. Sobre as mudanças climáticas, a Caatinga é o bioma do Brasil que pode ser mais impactada por elas, se tornando um verdadeiro deserto mesmo de clima árido. E esse estudo aqui da Estação Meteorológica de Araripina, em Pernambuco, revelou que entre 1961 e 2009 a temperatura máxima diária aumentou em 4 graus, a precipitação anual diminuiu em 275 milímetros e eventos de precipitação intensa quase dobraram, passaram de 5 para 9 por ano. O que isso significa? Significa que as chuvas estão cada vez mais concentradas num tempo curto ali no início do ano e passa mais tempo sem chover. E essas observações são algumas evidências do processo de aridificação do bioma. Aqui é um slide só por curiosidade, que é do histórico das secas, né?
O primeiro relato é de 1583, feito pelos colonizadores, quando eles encontraram um grupo de 5.000 índios que estavam fugindo da seca. E em seguida foram feitos inúmeros registros aí nos séculos seguintes. E recentemente, entre 2012 e 2017, tivemos aí a seca mais longa já registrada no Brasil. E aqui também, por curiosidade, esse livro, romance do Graciliano Ramos, Vidas Secas, retrata muito bem essa questão da seca, a relação da população, né, nordestina, dos personagens, como eles lidam com os problemas da seca. O solo na Caatinga possui diversas formações, como eu já falei, tem chapadas, planaltos, depressões e serras, e elas vêm sendo modeladas pelos ventos, pelas chuvas ao longo desses últimos milhões de anos. Os terrenos possuem basicamente duas origens, sendo metade de escudos cristalinos, que são rochas bem rígidas e bem antigas do pré-cambriano, não são muito eficazes em reter água, e a outra metade tem origem de bacias sedimentares, que são estratificadas, né, horizontalmente, são mais porosas e mais novas, são do Fanerozoico e podem armazenar água subterrânea. E aí os solos variam de rasos a profundos, férteis ou não férteis, arenosos ou argilosos, e tem uma distribuição um pouquinho complexa. O solo mais comum é o raso e pedregoso, que possibilita o crescimento de arbustos e cactos, e é bem comum nas depressões. Nas serras e chapadas, como chove mais, né, onde as massas úmidas conseguem chegar, há um maior crescimento de árvores e formação de matas densas, como aquela da foto do primeiro slide. Isso faz com que o solo seja mais fértil nessas regiões. Também tem uma formação bem peculiar, que são os lajedos, que são esses afloramentos rochosos aí que funcionam como desertos mesmo, onde poucas plantas conseguem crescer, como alguns cactos, bromélias e alguns arbustos que crescem nas fendas ali. Esse aí é um bem famoso, é o lajedo de Pai Mateus, na Paraíba, terra do nosso amigo Marcos aí. Eu já tive a oportunidade de visitar, foi muito massa, ele é bem peculiar mesmo. E essa variedade de solos aí implica que você possa ver na Caatinga vegetações diferentes e solos diferentes muito perto um do outro, como, por exemplo, arenoso e profundo, e logo em seguida você encontra um solo argiloso e raso. A vegetação da Caatinga, como já podemos observar, não é uniforme e a predominância é de arbustos e árvores pequenas. Essas plantas são denominadas xerófitas porque elas têm algumas adaptações para evitar a perda de água por transpiração, porque o ambiente é bem seco, e algumas dessas adaptações incluem a perda de folhas, as cascas das árvores serem bem grossas, folhas reduzidas, como nos cactos, e acúmulo de água e nutrientes em alguma parte da planta. O umbuzeiro é um exemplo de planta que acumula nas raízes, a barriguda acumula no caule, vocês podem ver que ele é bem inchado. Aqui podemos ver as três plantas mais emblemáticas da Caatinga. Apesar de não ser a família com mais espécies endêmicas, a cactácea essas três plantas são cactáceas, e o xique-xique é bem conhecido, e a população regional come o fruto, que é rosa e bem suculento, parece uma pitaia. E a fabácea é a família com mais representantes de espécies endêmicas na região. E aqui, por último, temos as herbáceas também, que estão no período mais curto de tempo, elas florescem no período chuvoso e têm um ciclo de vida um pouco mais curto. E é isso, agora eu vou passar a voz aqui para Caroline. Caatinga ela é abrigo para uma enorme diversidade de animais que possuem características únicas e bastante interessantes para conseguirem se adaptar e sobreviverem às mudanças de clima e também às mudanças desse bioma. E grande parte das espécies existentes na Caatinga, elas são endêmicas e a gente só consegue encontrar essas espécies nesse bioma. Bom, as formigas e as abelhas, elas são extremamente importantes para o bioma por causa das funções que elas desempenham, como, por exemplo, as formigas, elas são responsáveis pela dispersão das sementes, e isso é fundamental para a manutenção das espécies vegetais do bioma, e também possibilita que essas sementes consigam chegar a lugares distantes da planta-mãe e viabiliza que as sementes escapem do fogo. São cerca de 61 espécies de formigas registradas. Aqui eu coloquei a falsa tocandíria e a oncinha, que são as principais herbívoras da região. E elas
se alimentam das plantas e ocupam a base da cadeia alimentar dos animais. Bom, as abelhas elas têm a importante função de polinização, ajudando na manutenção e na reprodução da floresta. São cerca de 94 espécies de abelhas na Caatinga. Aqui eu coloquei a jandaíra, que é uma abelha sem ferrão. Ela é uma espécie endêmica da Caatinga. E essa espécie está ameaçada pelo desmatamento e também pela coleta irracional de seu mel, porque no momento da coleta os seus ninhos são destruídos. Existem 240 espécies registradas de peixes e é estimado que 136 dessas espécies sejam endêmicas. Sabe-se também que 4 espécies estão ameaçadas de extinção. Bom, alguns desses peixes da Caatinga, eles conseguiram se adaptar ao ambiente porque eles conseguem adiar a postura dos seus ovos para os períodos de chuva e esses ovos são bastante resistentes e o desenvolvimento do embrião ele é lento e pode durar até 1 ano. E após a eclosão desses ovos, os peixes eles conseguem viver em poças e também em lagoas temporárias. Bom, existem 51 espécies registradas de anfíbios e cerca de 15% dessas espécies são endêmicas. Os anfíbios eles também desenvolveram estratégias de sobrevivência no bioma, como, por exemplo, grandes períodos de estivação, que é um tipo de dormência no período de seca. E esse é o caso do sapo-boi, porque durante a seca, esse sapo ele se enterra no solo, onde a umidade é maior, para ele conseguir se livrar do calor. E eles conseguem permanecer enterrados a até 2 metros de profundidade. Já outras espécies, como por exemplo o sapo-guardinha, ele tem uma grande tolerância a altas temperaturas e ele consegue suportar e permanecer ativo a até 40 graus de temperatura. Além disso, os anfíbios eles se reproduzem apenas no período chuvoso e eles protegem os seus ovos e os seus girinos em ninhos de espuma para que eles não dessequem. Os girinos também eles possuem uma metamorfose bastante acelerada para que eles consigam sobreviver à evaporação da água. Aqui eu só detalhei mesmo as espécies de répteis, que são aproximadamente 116 espécies, sendo que 10 são anfisbenídeos, 47 espécies de lagartos, 52 espécies de serpentes, 4 espécies de quelônios e 3 espécies de crocodilianos. As aves, existem cerca de 510 espécies registradas e cerca de 1/3 dessas aves são endêmicas, como por exemplo o periquito do sertão e o cancão. A caatinga ela também conta com espécies como o corrupião, galo de campina, asa branca, dentre outras. E muitas espécies da caatinga elas sofrem com a captura ilegal para comercialização dessas aves ou para elas viverem em cativeiros, e isso coloca algumas dessas espécies em risco de extinção. A caatinga ela possui 143 espécies de mamíferos e 19 dessas 143 espécies são endêmicas, como, por exemplo, o mocó, que é um tipo de roedor, e o tatu-bola. 10 espécies desses mamíferos estão na lista oficial de animais, de espécies ameaçadas de extinção. E as espécies mais vulneráveis são os carnívoros. Nesse contexto, a gente consegue destacar o grupo dos felinos, que de 6 espécies registradas, apenas uma não está ameaçada de extinção, que é o gato mourisco. E a principal causa, do risco dessas espécies entrarem em extinção é a perda de habitat e a caça. Bom, o impacto antrópico, que é o impacto do homem no ambiente, a gente tem aqui o desmatamento, que é muito presente na caatinga, por causa da extração vegetal para a produção de madeira, de lenha e de carvão. E é uma das ameaças mais presentes nesse bioma e causa o empobrecimento do solo, a redução da diversidade das plantas e também interfere bastante na polinização e no ciclo de vida das florestas. A caça predatória, o tráfico de animais e também a perda de habitat devido ao desmatamento leva a biodiversidade da caatinga a um estágio grave de vulnerabilidade, e um dos principais fatores que levam a isso é a falta de educação e a fiscalização também
e isso coloca em risco a sobrevivência da fauna na Caatinga. Bom, as queimadas, existe uma técnica que ainda é bastante utilizada na Caatinga, que é queimar o terreno para o plantio agrícola. E o fogo, ele empobrece o solo e transforma em cinzas as riquezas do solo que vão ser levadas com o vento ou com as chuvas, com a água das chuvas. E, além disso, também, essas queimadas, elas poluem o ar, prejudicam a saúde das pessoas e contribuem também para o aquecimento global. Agora, já a desertificação, ela é o estágio mais avançado de alteração no ambiente e ela ocorre por causa do manejo inadequado das culturas agrícolas ou agropecuárias, ou então por causa de grandes mudanças nas condições climáticas da região. E a desertificação, ela é a consequência mais grave de degradação ambiental, porque dificilmente a área que é afetada pela desertificação consegue se regenerar. Bom, as iniciativas de conservação promovidas pelo DCBio é de que cerca de 7% da Caatinga se encontra em unidades de conservação e menos de 1% em unidades de proteção integral, que são as mais restritivas à ação humana. Tem como exemplo os parques, as reservas biológicas e as estações ecológicas. Mas essas unidades de conservação, elas possuem alguns problemas, né, de implementação dessas unidades, porque elas precisam lidar com alguns contratempos, como, por exemplo, a proteção da biodiversidade da Caatinga, como as queimadas, né, o fogo, a caça, o desmatamento e o tráfico dos animais silvestres. E, além disso, apenas metade das unidades federais de Caatinga tem exclusivamente esse bioma em seus domínios. Então, eles ainda têm a questão da falta de pessoal para lidar com a demanda que eles recebem. Então, diante da necessidade da criação de novas unidades de conservação, para aumentar as áreas protegidas e também para ter uma melhor gestão nas áreas que já são existentes, o DCBio, em conjunto com o Departamento das Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, eles estão trabalhando na seleção e na criação de novas unidades por meio da atualização das áreas prioritárias para a conservação do bioma, e foi definida também uma agenda para a criação de unidades de conservação na Caatinga, sendo que algumas dessas áreas já estão em processo de criação, como é o exemplo de uma área que foi recentemente criada, que é o Monumento Natural do São Francisco. Ele possui 30 mil hectares e está ocupando os estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Bom, e quais são as características marcantes da Caatinga, o que faz ela ser única? Quando os cientistas eles estudaram outras regiões semiáridas do mundo e que possuem as características semelhantes às da Caatinga, eles compararam, né, as espécies existentes em todas essas regiões, e eles perceberam que, além das nossas espécies serem únicas e exclusivas, eles também perceberam que aqui apresentam uma diversidade maior das espécies do que em outras regiões. Bom, as variações do clima entre muito quente e muito frio, que ocorrem na Caatinga há milhares de anos, elas fizeram com que as espécies se estabelecessem de uma forma peculiar e conseguissem sobreviver nesse ambiente. E os longos períodos de seca, eles permitiram que apenas as plantas com adaptações para suportarem a ausência de água conseguissem sobreviver. Bom, a variedade das rochas fez com que diferentes solos se formassem na Caatinga, como o João já até falou dos solos, e esses solos eles possuem diferentes minerais, profundidades, texturas e têm a capacidade de reter mais ou menos água, dependendo do solo. O contato com as formações vizinhas, como, por exemplo, o Cerrado, a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, fizeram com que tivessem condições únicas e específicas na Caatinga, onde puderam surgir várias espécies endêmicas. Então, elas contribuíram para o surgimento dessas espécies. E é isso. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas, os livros, os artigos que a gente usou e também